Olá, aqui é a doutora Marina Giatti, eu sou pediatra do Criança em Crise e hoje nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês sobre os medos, os principais medos de uma mãe de primeira viagem. Aqui eu vou contar um pouquinho da minha experiência, um pouco mais sobre como ser mãe do que ser pediatra, mas eu acredito que muitos dos medos que eu tive, que ainda tenho, vão servir para vocês também pensarem um pouquinho aí, depois que vocês engravidarem, refletirem um pouco sobre esses medos e controlar aquilo que a gente consegue controlar e deixar aquilo que a gente não consegue controlar diante dos acontecimentos, né? Do que for acontecendo. Então, e eu gravidei. E agora? O que eu faço, né? Primeiro de tudo é saber se tá tudo bem. Será que, né? Muita gente faz o teste de farmácia, depois confirma lá no laboratório, mas ainda não se sente grávida, né? Não sente nenhuma mudança no corpo, não sente enjoos no comecinho, pode ser que eles venham um pouquinho mais pra frente e sempre surge essa dúvida: será que tá tudo bem? Será que eu fiz a coisa certa? Muitas vezes as mães não fazem um diagnóstico tão cedo, demoram um pouquinho mais e sempre levantamos aquela hipótese: será que aquele taça de vinho que eu tomei sem saber que estava grávida fez mal pro meu filho? Será que aquela cervejinha que eu tomei no final de semana pode ter feito mal para ele? Será que aquele exercício que eu fiz um pouquinho mais forte ou aquela fritura que eu comi vai fazer mal pro meu bebê? Então são muitas dúvidas que são levantadas nesse comecinho da gestação e confesso para vocês que eu tive e passei por muitas delas. No começo, quando eu fiz o diagnóstico, né, quando eu descobri que estava grávida, eu estava com 4 semanas. Então foi bem no comecinho, porque a gente já estava tentando, já estava se preparando, e aí teve atraso menstrual. E a gente fez. E assim, meu primeiro medo, minha primeira dúvida foi quando eu fiz o teste de farmácia e o meu pontinho lá, aquele pontinho que fica positivo, estava muito clarinho. E eu falava: gente, mas será que isso é positivo, né? Ele tá tão clarinho, eu quase não consigo enxergar. Então já começa a passar um monte de coisa na cabeça. Será que eu tô mesmo grávida? Será que é isso? Repetimos o teste. Fui na farmácia, era 8 horas da noite, comprar outro teste, meu marido tava comigo. A gente repetiu e veio a mesma coisa, aquele pontinho fraquinho, né? Depois pensando bem, acredito que eu tava bem no comecinho, né? Com o hormônio, com o beta-HCG um pouco baixo. Talvez tenha sido por isso que aquele pontinho não ficou tão forte. Mas certamente ali já tava grávida, né? Então é uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo uma enxurrada de medos, uma enxurrada de dúvidas, uma enxurrada de perguntas que a gente se faz. Será que eu fiz a coisa certa? Será que é o momento certo para engravidar? Acho que essa é uma das dúvidas que não tem uma resposta, né? Quem vai conseguir responder é só você. Então, você e seu marido, e seu companheiro, e sua família, quem vai estar te apoiando nessa decisão. Então, muitas vezes, as gestações não planejadas parecem ser o fim do mundo, né? Parece que a gente vai acabar com a nossa vida, parece que a gente vai ter que mudar todos os planos do futuro. E na grande verdade é que a gente se ajeita, a grande verdade é que a gente dá um jeito lá na frente, né? Eu sempre pensei muito, assim, no momento certo para engravidar. Será que agora é a hora? Será que eu tenho tempo para engravidar? Será que eu tenho dinheiro suficiente? Será que é o momento certo? Será que se eu esperar um pouquinho mais não vai ser melhor? E a carreira? Como é que vai ficar a carreira daqui para frente, né? Eu tô numa fase, assim, muito boa da minha vida, não posso reclamar, assim, meu consultório tá indo super bem, eu tô ajeitando meus horários de plantão, ainda trabalho bastante, né? Pretendo talvez diminuir um pouco o ritmo, mas sabe quando a gente tá subindo assim na carreira? Acho que não cheguei no auge ainda, lógico, porque tem sempre coisas para melhorar, sempre coisas para aprimorar. Mas eu tô numa fase da carreira muito feliz, muito satisfatória. E certamente pensar em engravidar nesse momento é um bloqueio, né? É um obstáculo. Não que esse obstáculo vai ser ruim necessariamente. E com certeza, né, a gente vai dar um jeito. Todo mundo que engravida, mesmo sem planejar, vai conseguir aí dar seus pulos e ultrapassar os obstáculos para ter uma gestação e ter uma criança da melhor forma possível, né? Mas a gente tem medo de pensar que será que eu deveria ter esperado um pouquinho mais? Será que é realmente a hora certa? Será que isso não vai interferir na minha carreira, na minha vida pessoal, nos meus sonhos, nas minhas conquistas? E é claro que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? A criança vai trazer aí um monte de abdicações que a gente vai ter que fazer na vida de mãe. E certamente a gente vai ter que se adaptar a essa nova fase. Mas eu também tenho medo. Será que é a hora certa? Será que veio da maneira que eu esperava, né? A gente estava planejando, mas quando acontece, parece que as coisas se bagunçam todas na nossa cabeça. Além desse medo de ser a hora certa, né? A gente tem medo
Será que eu vou engordar muito? Eu fiquei pensando muito sobre isso esses dias, né? Conversando até com a minha terapeuta. Porque a minha fome, gente, que é isso? Uma fome de leão, né? E eu fiquei pensando, gente, como é que vai ser a mudança do meu corpo, né? Meu corpo vai começar a mudar. Será que eu vou engordar demais? Será que isso vai fazer mal pro meu bebê? Será que eu vou ficar me sentindo feia? Como é que vai ser isso, né? Então, essa mudança que a gente vai passar, a mudança do nosso corpo, também nos traz muitas incertezas, né? Nos traz muitos medos. Será que meu marido vai olhar para mim do mesmo jeito? Será que eu não vou ficar uma mulher deformada com a gravidez? Eu sei que isso é besteira, mas isso passou pela minha cabeça e ainda passa, né? Nosso peito fica inchado, muda, a nossa percepção, mesmo sem ter barriga ainda, eu me sinto meio inchada, me sinto um pouco estranha, assim, não é o meu corpo de antes, né? Não é o corpo que eu tinha. E essas mudanças no corpo a gente só vai descobrindo ao longo do tempo. A gente só vai percebendo as mudanças ao longo do tempo. Isso parece que a gente está se transformando, né? Antes de se transformar em mãe, a gente acaba transformando o nosso corpo, a gente perde um pouco a nossa identidade. E junto com a gravidez, a gente também ganha certas limitações, né? Então, a partir de agora eu engravidei? E aí, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu posso comer, o que eu não posso comer, o que eu tenho que fazer agora, quais exames eu tenho que fazer, eu tenho que já marcar para fazer consulta de pré-natal, tenho que já colher os exames, quais são as restrições, exercício, será que pode, será que não pode? A verdade é que são muitas dúvidas, né? A gente tem algumas respostas para essas perguntas, mas a gente não tem todas também. E muitas das coisas que a gente vivencia ao longo desse início de gravidez, a gente só vai aprender no dia a dia, a gente só vai aprender na pele, né? Para quem tá enjoando também, acho que é uma fase muito difícil. Eu, graças a Deus, passei mal, conto nos dedos quantas vezes, mas eu sei que muita gente passa muito mal nessa fase. Então é um sentimento de que tem alguma coisa errada, um sentimento de que não tá tudo bem, né? Era pra eu estar tão feliz com a notícia da minha gravidez, mas eu tô passando tão mal e pra mim isso não é legal, eu quero que passe logo. Então a gente precisa botar o pé no freio, a gente precisa entender que é uma nova fase, a gente precisa entender que existem mudanças no nosso corpo que vão acontecer e que tá tudo bem, né? É uma fase, vai passar. É claro que tudo que estiver ao nosso controle, tudo que a gente puder melhorar para passar essa fase mais tranquila, para passar essa fase sem tantos sofrimentos, a gente deve sim fazer, mas muito das coisas fogem do nosso controle, né? No comecinho da minha gestação, para quem me acompanha aqui, sabe que eu perdi meus avós, né, de Covid, então eu já sabia que estava grávida, e os meus avós internados, e aquela bagunça na minha casa, né, todo mundo me ligando, porque eu sou a única médica da família, e eu ajudando a minha avó, conversando com ela todos os dias, né, monitorando. Então foi um estresse muito grande, essas coisas a gente não controla, né, então no começo não consegui curtir muito a gravidez, né, a notícia, porque tava tão bagunçada. E eu imagino que cada uma de vocês aí também tem a sua história, também tem as suas batalhas, né? Então a gente muitas vezes não consegue se dedicar 100% a essa dádiva que a gente está recebendo, né? Essa notícia tão boa de se tornar mãe, de gerar uma criança. Então muitas vezes várias coisas vão acontecendo ao longo do caminho que a gente não consegue se dedicar exclusivamente a pensar no nosso filho, a pensar na nossa saúde, a pensar no exercício, na alimentação e tudo mais que envolve uma gestação saudável. Depois da morte dos meus avós, meus pais pegaram Covid, foram 15 dias muito tensos, né? Meu pai é mais de idade, ele tem 64 anos, é obeso, então eu fiquei muito apreensiva. Imagino o medo que ele sentia também, né? De ter acabado de perder os pais e tá com a mesma doença que levou os pais dele embora. Então, né, nos primeiros 10 semanas de gestação, eu realmente não consegui curtir, aproveitar. Eu imagino que cada um aí enfrenta seus obstáculos, né, durante o comecinho da gestação, e a gente precisa tentar entender esses medos, acho que é o mais importante, reconhecer que a gente tem medo e ver o que dá para fazer para amenizá-los, né? Eu sempre gostei de ter controle sobre as coisas, sabe? Fazer tudo certinho, tudo ao meu modo, tudo planejado, do jeito que eu sempre sonhei. Mas a gente muitas vezes não tem controle, né? A gente não tem controle sobre o que vai acontecer nas próximas semanas, meses, dias, o que vai acontecer com a nossa vida. E a gente realmente precisa se adaptar a essas fases, né? E aí vem a questão da saúde do bebê, que acho que é uma dúvida, que é um medo que eu sempre tive. Na verdade, eu morria de medo de engravidar, porque eu morria de medo de ter uma criança
com algum problema de saúde. E na verdade eu ainda não sei se ela tem, né? Por enquanto, até agora, tá tudo bem, mas esse medo sempre fica aqui, uma pulguinha atrás da orelha, né? Quando a gente faz o primeiro ultrassom, lá perto, para datar a gestação, né? Então, quem descobre no comecinho, lá perto de 6 semanas, 6, 7 semanas, quem descobre um pouquinho depois também faz esse ultrassom, né? A gente não consegue ver muita coisa, né? Então é um embriãozinho, uma bolinha ali, a gente não consegue muito bem realizar que é uma criança. A gente sabe que tá lá dentro, sabe que é um só, que não são gêmeos, né? Sabe que tá tudo bem ali, mas não tem formato de criança ainda, né? É muita dúvida. E depois, no ultrassom de 12 semanas, né? O primeiro morfológico, é quando a gente vai realmente ver alguma coisa que se parece com o bebê. E pra mim, assim, foi um misto de ansiedade muito forte, mas ao mesmo tempo alívio, porque de 6 até 12 semanas eu sabia que estava grávida, né? Porque não tinha acontecido nada, assim, não tinha sangrado, não tinha acontecido nada, mas eu não me sentia grávida, eu não sabia se meu bebê estava bem, se ele estava mexendo, se ele estava crescendo, não tinha barriga. Então é aquele monte de incerteza, de dúvidas, né? Claro que eu tenho aí a vantagem ou desvantagem de ser pediatra, porque quando a gente sabe muito das coisas, a gente tem mais medo ainda, né? Às vezes a ignorância é uma bênção, né? Ignorância no sentido de não saber o que pode acontecer de errado em cada fase. E isso a gente quer sempre passar para vocês se tranquilizarem em cada fase da gestação, porque é muito importante a gente temer, porque se a gente teme, a gente, né, tem um pouco mais de cuidado com as coisas que a gente faz, com aquilo que a gente come, com as nossas emoções, né? Porque é tão importante a gente ter uma gestação na medida do possível tranquila, uma gestação calma, uma gestação em que a gente não se estressa, porque a gente sabe que o estresse modula de forma negativa o crescimento do bebê. Então, quando vocês me perguntam se o bebê sente o que a mãe sente, com certeza, né? O bebê sente o que a gente tá passando. Então, quando a gente tá estressada, tá cansada, o bebê sente sim. E isso não só em questão de sentimentos, em questão de sentir o ambiente, mas em questão de modular mesmo o crescimento, a formação, as nossas células, todas elas são influenciadas pelo estresse. Então, ter medo, mas saber que a gente não tem controle de tudo e que as coisas vão passar, vão melhorar, são fases, e ter rede de apoio. Gente, é tão importante, né? Eu tinha muito medo, assim, do que ia acontecer nessas primeiras semanas e, né, mesmo meus pais estando longe, minha família estando longe, meu marido tá aqui pertinho, então sempre trocar informação e falar sobre esses medos, conversar sobre o que você tá sentindo, porque às vezes a gente guarda um medo que nem tem muito fundamento, né? Algum medo que, será que aquela taça de vinho que eu tomei, como eu falei pra vocês, a gente não vai saber se fez mal ou bem, mas já passou, já foi, você não vai conseguir voltar atrás. Toca pra frente, né? Vamos ver o que dá pra fazer a partir de agora. Então a gente acaba se prendendo a alguns detalhes que podem deixar nossa cabeça a mil. É importante conversar com alguém, ter rede de apoio, dividir isso com as pessoas. E por isso que eu vim contar pra vocês os meus medos na gestação. Dos medos que eu senti e sinto ainda, né? Acho que vai ser um processo, vou sentir medos ainda, continuo sentindo, mas a gente tá junto para todas as mamães grávidas que estão me assistindo. Marquem aqui outras mães grávidas que também estão passando por essa situação, que também têm medos, mas a gente precisa se unir, se informar e tentar suprir esses medos com informação, com notícias boas, com coisas boas que a gente gosta de fazer, com trabalho, com amigos, com família, com coisas que nos distraiam e com coisas que enchem nosso coração de amor, de alegria, né? Porque estar gerando uma vida é um grande motivo de alegria, mas a gente sabe que não são só bônus, tem alguns ônus aí da gestação que a gente vai ter que enfrentar. Então a gente tá junto nessa, vou dividir com vocês os meus sentimentos, os meus medos, as minhas alegrias, as minhas tristezas, e a gente vai junto nessa. Espero ter ajudado um pouquinho a desmistificar e entender um pouquinho os medos de vocês, e até o próximo vídeo.